Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira. Tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Olá, bem-vindo à Rádio WLC, onde trazemos as verdades dos últimos dias da Palavra de Yah. Eu sou o apresentador Cris De Luca. E eu sou Will Santos, e obrigado por nos sintonizar. Se essa é a sua primeira vez a juntar-se a nós, você nos ouvirá referir ao Pai e ao Filho por nomes que podem ser um pouco estranhos. Na Rádio WLC, preferimos usar seus nomes pessoais em vez dos títulos Deus ou Senhor. O nome pessoal do Pai é Yahuwah ou Yah, e o nome do Filho é Yahushua. El e Eloá são títulos hebraicos que significam Senhor. Então, com isso dito, queremos ter certeza de que todos nós sabemos de quem estamos falando. Vou passar, sem mais delongas, o tempo deste programa para o Will, pois ele tem algo que está ansioso para discutir. E o programa de hoje, Filhos de Zadok. E aí, Will, você está ansioso com o programa de hoje? Ah, realmente estou, pois é um tópico fascinante e interessante. Eu sei que esse assunto inspirou tanto minha esposa como a mim, e estou ansioso para partilhá-lo com nossos ouvintes hoje. A título de introdução, deixe-me perguntar-lhe, Chris, você já conheceu alguém que parecia ter tudo sob controle? Alguém que você estava quase com inveja por ser tão perfeito? E não pode ser uma estrela do rock nos tempos que você era adolescente. Você tira toda a graça da brincadeira, não é mesmo, Will? Bem, não posso dizer que eu realmente encontrei alguém que fosse particularmente perfeito. Conheci pessoas realmente ótimas, mas não alguém que eu necessariamente classificasse como perfeita. E você, já conheceu alguém assim? Na verdade, sim, já conheci. Quando eu tinha 16 anos, havia um garoto que tinha sido recém-transferido para a nossa escola. O nome dele era Tiago, e ele era quase tão perfeito quanto uma criança poderia ser. Ele veio de uma casa bem estruturada e era muito esperto, muito inteligente, educado com os professores e todos gostavam dele. O cara era bom em esportes e assim a galera se amarrava nele. Ele era bonito e cortês com as garotas e, consequentemente, elas davam todas em cima dele o tempo todo. Ele era apenas, um cara perfeito. Se você me perguntar, eu diria que o cara era quase que perfeito. E daí? Acho que ele fazia isso tudo na frente das pessoas. Com certeza ele chutava os cachorros na rua ou até roubava o pirulito das crianças sem que ninguém visse. É isso mesmo. Talvez pensaríamos que ele teria alguma falha gritante, mas a verdade é que ele era apenas um cara muito legal. Lembro-me de que uma vez, depois da escola, estávamos saindo e um garoto de mais ou menos 10 anos o viu e gritou: "E aí, Tiago?" Ele sorriu de volta para o garoto. "E aí, como vai?" Eu estava curioso para saber como ele conhecia o garoto e perguntei: "Quem era aquele garoto?" Ele riu meio que timidamente, olhou para trás para ter certeza de que ele não poderia ser ouvido e disse: "Eu não sei, mas toda garotada parece gostar de mim. De qualquer maneira, eles sempre dizem oi." Bem, eu sabia porque a garotada gostava dele. Ele era muito legal com eles. Muitos dos alunos mais velhos intimidavam as crianças mais novas. Eles poderiam ser bem maus, mas Tiago nunca agiu dessa forma. Ele era apenas uma pessoa muito gentil e genuinamente interessado no bem-estar dos outros. E o que aconteceu com ele? Não tenho certeza. Eu sei que ele entrou no curso de medicina, mas fui para uma outra universidade. Desse modo, perdemos contato depois disso. Mas se eu tivesse que colocar em palavras o que o diferenciava dos outros, eu diria que Tiago vivia para abençoar outros. Ele era um bom samaritano nato. Precisamos de mais pessoas no mundo assim.
Sim, com certeza, e as Escrituras falam sobre isso também. Temos o ministério dos filhos de Eli e o ministério dos filhos de Zadok. Agora, Eli, como você se lembra, era um sumo sacerdote nos primórdios do povo de Israel, o qual pode muito bem ter nascido durante o período de peregrinação no deserto. Seu filho, Finéias, foi batizado em homenagem ao neto do sumo sacerdote, Arão, que o próprio Yahweh o exaltou por ser zeloso pela causa de Yah. Essa devoção zelosa havia sido refreada por Eli e estava totalmente perdida em seus filhos, Rófine e Finéias. Esses homens serviam como sacerdotes, mas eram muito maus. Eles realmente eram maus. Em 1 Samuel 2 diz, abre aspas, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com Yahweh, fecha aspas. Eles roubavam das ofertas das pessoas que vinham sacrificar Yah, pegando para si a melhor parte delas. Isto era terrível. Eles profanaram o nome de Yah, ofendendo o nome do Altíssimo. Cruz, leia para nós os versículos de 1 Samuel capítulo 2 e perceberemos que a situação era bem assombrosa. Certo. Era, pois muito grande o pecado destes moços perante Yahweh, porquanto eles desprezavam a oferta de Yahweh. Eli, já muito velho, ouvia tudo o quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. Uau, isso é horrível. Li em algum lugar que os homens pararam de levar suas esposas e filhas para as festas do templo com o único propósito de protegê-las de Rófine e Finéias. Mas você há de convir que Eli tentou repreendê-los contra essas práticas. Ele lhes disse, abre aspas, não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço. Estais fazendo transgredir o povo de Yahweh. Fecha aspas. Mas o fato é que ele era um pai muito condescendente e eles sabiam disso. E eles continuaram fazendo o que queriam e ele não fez nada a respeito. Bem, e o que ele poderia fazer? Como sumo sacerdote, ele poderia ter tirado seus privilégios sacerdotais e os removido do serviço sagrado, mas ele não fez. Ele permitiu que eles permanecessem como sacerdotes e a influência que eles tinham sobre o povo acabou arrastando para baixo toda uma nação. Você vai se lembrar que quando o menino Samuel tinha 12 anos, Yahweh se revelou ao menino e deu uma profecia sobre a casa de Eli. Sim, eu lembro disso. Ele iria retirar da linhagem de Eli o posto de sumo sacerdote, não foi isso? De fato foi. E por que você não lê isso para nós, Chris? É muito claro. 1 Samuel capítulo 3, versos 12 a 14. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ao profeta Ezequiel foi dada uma visão que traçava uma distinção nítida entre dois tipos diferentes de ministérios, o que podemos chamar de filhos de Eli versus os filhos de Zadok. A Ezequiel foi mostrado em visão como os sacerdotes e líderes espirituais do povo profanavam o santuário e cometiam todos os diferentes tipos de abominações. Ezequiel foi contemporâneo de Daniel durante o tempo do exílio na Babilônia, certo? Como tais pessoas poderiam estar em Jerusalém e ainda por cima profanando o templo? Nabucodonosor, rei da Babilônia, investiu contra Jerusalém por 3 vezes. Daniel e seus 3 amigos foram levados para a Babilônia na primeira vez. O templo de Salomão só foi totalmente destruído quando Babilônia atacou Jerusalém pela 3ª vez. Certo, ok. E então Yah mostra a Ezequiel o que está acontecendo com os líderes espirituais do povo e ele fica totalmente perplexo. Ele fica chocado com o que ele vê. Como poderia isso continuar dessa forma? Leia para nós o que Yah diz a Ezequiel sobre o sacerdócio corrompido envolvendo os filhos de Eli. Este texto está em Ezequiel 44, começando com o verso 10. Tudo bem. Aqui diz, os levitas, porém, que se apartaram para longe de mim, quando Israel andava errado, que andavam transviados, desviados de mim, para irem atrás dos seus ídolos, bem, levarão sobre si a sua iniquidade. Contudo,
eles servirão no meu santuário como guardas nas portas do templo e ministros dele. Eles imolarão o holocausto e o sacrifício para o povo, e estarão perante estes para lhes servir. E isso é curioso. E Iá nem faz nada para removê-los do templo. Não, e os filhos de Eli são mantidos como sacerdotes, mas isso tem um preço. Continue lendo, pois é bem interessante. Porque lhes ministraram diante dos seus ídolos e serviram a casa de Israel de tropeço de maldade. Por isso, levantando a mão, jurei a respeito deles, diz Yahweh, que eles levarão sobre si a sua iniquidade. Não se chegarão a mim para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que lhes são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e tudo o que se fizer nele. Os filhos de Eli não são expulsos do templo. Os filhos de Eli representam uma religião da carne que está longe da pureza e perfeição de Yahweh. Eles são os televangelistas que vivem em mansões de milhões de dólares, enquanto pregam aos seus pobres ouvintes e simpatizantes para que doem mais e mais e mais na condição de receberem a bênção de Iá. Eles são os líderes e os pastores que atingiram um certo status por ficarem famosos. Eles escreveram livros e artigos que influenciam a espiritualidade de seus adeptos. Eles são as pessoas que comandam as comissões e comitês de planejamento e de construção e cujos nomes são usados para dar apoio a vários projetos. Essas são as pessoas que são religiosas só pelo que elas podem tirar de vantagens: dinheiro, poder e influência. Gostaria de dizer que conheço pessoas assim. Quando eu era criança, nós tínhamos em nossa igreja um casal que fazia o trabalho pastoral. E eles eram muito atenciosos e cristãos. Eles eram pessoas absolutamente adoráveis, humildes e totalmente comprometidos a fazer a vontade de Iá. Eles revelavam Yahushua em suas vidas como eu raramente vi. Mas quando eu tinha cerca de 15 anos, eles foram transferidos para outra igreja. O novo pastor e sua esposa eram muito diferentes da realidade em que estávamos acostumados. Os sermões do novo pastor, até mesmo para um garoto de 15 anos, não soavam lá grandes coisas. Eles eram de uma linha pentecostal, um tanto fora da realidade cristã e superficiais. E com comparação com o pastor que tínhamos, eu diria que mudou da água para o vinho. E o mais triste foi que a vida espiritual da igreja foi bastante afetada. Onde antes a igreja havia crescido espiritualmente, a partir que o novo pastor assumiu, a igreja enfraqueceu na fé. E essa talvez seja a melhor descrição do que realmente houve. E eu acredito que foi assim mesmo que aconteceu. É sempre assim, as pessoas ou membros refletem seus líderes. Desta forma, os filhos de Eli continuaram a ocupar suas posições no serviço do templo. Mas, e aqui está o ponto crucialmente importante, eles ministram apenas para o povo. Não apenas seus corações corruptos estavam perfeitamente sintonizados com um povo de coração endurecido, mas o povo também queria estar sob a guia dos filhos mundanos de Eli. Como assim? Não entendi. O Dr. C.R. Oliver, em seu livro Os Filhos de Zadok, esclarece este ponto muito bem. Ele escreve, abre aspas, quem irá enterrar os mortos, realizar o casamento dos jovens, dedicar os bebês, visitar os doentes, aconselhar os aflitos, cuidar dos desabrigados e ser o responsável pelos jantares da igreja? Quem irá pregar no sábado ou no domingo ou qualquer outro dia escolhido como santo? Quem irá decidir quais edifícios serão construídos e quais programas serão seguidos? Quem irá manter o boletim da igreja com todos os seus anúncios e informações? Quem tomará a decisão sobre qual ministro será designado para visitar e se colocar à disposição da congregação e promover programas novos e envolventes? Quem será responsável pelas reuniões de homens e seus encontros? Deixem que os filhos intransigentes de Eli lidem com essas questões, fecha aspas. Pessoas com coração de pedra são guiadas por líderes de coração de pedra. Ok, agora estou confuso. Eu pensei que era isso que os ministros e líderes deveriam fazer. Mas o que você está dizendo é que são os filhos corrompidos de Eli que desempenham esse papel. Eu não estou dizendo isso, mas sim Yahweh. Lembra do que você leu em Ezequiel 44? Leia novamente, por favor, os versículos 13 e 14. Não se chegarão a mim
para me servirem no sacerdócio, nem se chegarão a nenhuma de todas as minhas coisas sagradas, que são santíssimas, mas levarão sobre si a sua vergonha e as suas abominações que cometeram. Contudo, eu os encarregarei da guarda do templo e de todo o serviço e de tudo o que se fizer nele. Os filhos de Eli e os filhos de Zadok têm duas funções individuais distintas. Os filhos de Eli ministravam ao povo, mas os filhos de Zadok ministravam para Iá. Essa é uma nova ideia. Vamos fazer uma pausa rápida e quando voltarmos, vamos falar sobre os filhos de Zadok e seus ministérios. Voltamos logo! O ensinamento popular no cristianismo é a ideia de que a lei divina foi pregada na cruz com Yahushua. Isso é interpretado como significado que a lei divina não precisa mais ser cumprida. E, sinceramente, algo foi pregado na cruz, mas não foram os 10 mandamentos. A WLC convida a todos a fazer um estudo minucioso de Colossenses 2. Aprenda a verdade sobre o que foi pregado na cruz e o que não foi, e o significado que isso tem para os cristãos de hoje. Acesse o site www.wordlesschance.com/português e leia O que foi pregado na cruz, um estudo de Colossenses 2. Novamente, o título é O que foi pregado na cruz no www.wordlesschance.com/português, porque o que você não sabe pode te afetar de alguma forma. Você estava dizendo, Will, que os filhos de Eli ministraram ao povo, mas que eles não ministravam para Iá. Conte-nos mais sobre isso. O que você está tentando dizer? Yahweh mostrou a Ezequiel a condição dos corações dos sacerdotes, e Ezequiel ficou chocado. Ele implorou para que Iá fizesse alguma coisa sobre isso. Mas, em vez disso, Iá explicou que os sacerdotes corruptos teriam permissão para continuar. Se a congregação estivesse satisfeita com a liderança idólatra e mundana, Yahweh não interviria. Os filhos corruptos de Eli continuariam a ocupar os cargos na igreja. Contudo, tais sacerdotes não ministrariam para Yahweh. Somente aqueles que dispõem de um coração puro podem ministrar a um puro Eloá, e os filhos de Eli não se achavam aptos. Esta alta honra é reservada estritamente para os filhos de Zadok. Chris, volte lá para o livro de Ezequiel 44, e quando você chegar lá, leia os versos 15 e 16. Mas os sacerdotes levitas, os filhos de Zadok, que cumpriram as prescrições do meu santuário, quando os filhos de Israel se extraviaram de mim, eles se chegarão a mim para me servirem, e estarão diante de mim, para me oferecerem a gordura e o sangue, diz Yahweh. Eles entrarão no meu santuário e se chegarão à minha mesa, para me servirem e cumprirão as minhas prescrições. Os filhos de Zadok não ministravam ao povo, eles ministravam para Iá. Eles permanecem fiéis a ele diante da esmagadora apostasia, pois eles são dele. Agora leia, por favor, os versos 23 e 24. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o imundo e o limpo. Quando houver contenda, eles assistirão a ela para a julgarem. Pelo meu direito julgarão. As minhas leis e os meus estatutos em todas as festas fixas guardarão e santificarão os meus sábados. Os filhos de Zadok estão em uma classe de pessoas sinceras que servem a Iá, e eles não precisam da carapuça da religiosidade. Eles não seguem e adoram tradições feitas por homens, como também não precisam dos títulos eclesiásticos para ganhar o respeito das pessoas. Os filhos de Zadok guardam as leis e os estatutos de Iá, santificando seus sábados. Eles são professores do povo, os ensinando as palavras de Iá. Eles são pessoas santas fazendo um trabalho sagrado, e as pessoas ao seu redor poderão testificar de que Iá faz parte de suas vidas e de que ele anda lado a lado com aqueles que lhe servem de coração. Suas vidas são diferentes, pois andam, falam, comem e divertem-se de maneira diferente.
Suas vidas refletem a santidade de Iá. Eles levam a sério a ordem dada em 1 Pedro capítulo 1. Sede santos, porque eu sou santo. Pelo que você está dizendo, parece que a principal motivação do sistema sacerdotal de Eli é a manutenção do status quo. Sim, perpetrando o sistema que deveria existir a todo custo. O Dr. Oliver, em seu livro Os Filhos de Zadok, o qual citamos em nosso último segmento, explica as diferenças entre esses dois sistemas. Ele escreve, abre aspas, o sistema de Eli é um programa de sustentação e que só pode ser mantido enquanto houver alguém disposto a sustentá-lo. A mensagem de Yahweh é que os filhos de Zadok, sob sua autoridade, sejam levantados e reconhecidos, e a escória cairá por terra. Yahweh irá suscitar eventos no curso da história que exigirá sua ascensão. Os filhos de Zadok irão desafiar todos os atos falhos do sistema de Eli. Fecha aspas. O sistema de Eli separa o homem de Iá, enquanto o sistema de Zadok atrai as almas arrependidas para um relacionamento íntimo com o Pai. Exatamente. Rendição total e completa à vontade de Yahweh traz consigo recompensas sem precedentes. Em Zacarias 3 é apresentada a visão de Josué e do anjo. Você se lembrará de que Josué, o sumo sacerdote, estava vestido com roupas imundas. Mas ele estava arrependido, não estava? Sim, estava. E ordenou que suas roupas imundas fossem removidas e que a ele fossem dadas roupas limpas, significando a justiça de Iá. Ali descreve o processo pelo qual uma pessoa se torna um filho ou uma filha de Zadok, a qual é completamente comprometida com Iá e seu serviço. E as recompensas são ilimitadas. Vamos ler Zacarias 3, verso 7. Assim diz Yahweh dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Esta é a recompensa dada àqueles que estão dispostos a serem completamente esvaziados de si mesmos e totalmente cheios de Iá. Eles são recriados à imagem divina. Eles agora são colaboradores de Yahushua, pois o servem. Vá para Ezequiel 36, Chris, e leia os versos 26 a 28 para nós, por favor. Tudo bem, aqui diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. E ele está disposto a fazer isso por qualquer um de nós. Mas apenas os filhos e filhas de Zadok entregam suas vontades e permitem que essa transformação ocorra. Veja, não é algo que alcançamos por meio de uma abnegação incondicional. Se você tem um pecado secreto e você realmente deseja cometê-lo, mas você exerce toda a sua força de vontade para não cometê-lo, mesmo que você realmente o queira, esse pecado ainda tem influência em sua vida porque você ainda quer fazê-lo. No entanto, quando você vai ao Pai e diz, por favor, recrie-me a sua imagem, eu estou disposto a não cometer esse tipo de pecado e preciso de tua ajuda para não pecar. Ele transformará você de tal maneira que, quando você obedecer à sua vontade, você estará fazendo o que deseja fazer, porque você assim o quer. Transformação total de tudo, incluindo os desejos ocultos do coração, não é assim? Absolutamente. Os filhos e filhas de Zadok têm uma conexão viva com seu Criador. Eles florescem em um contato constante com Yahweh, chegando ao ponto em que é impossível dizer onde ele começa e onde eles terminam. Yahweh e seus filhos e filhas de Zadok são um. Eles têm livre acesso à presença divina e suas vontades estão protegidas e guardadas com Yahushua e no Todo-Poderoso. Novamente, ao fazerem a vontade do Pai, eles estarão apenas seguindo as ordens de seus próprios desejos. Eles são, como Josué foi descrito em Zacarias 3, homens a serem admirados. Seu comportamento e as próprias expressões em seus rostos e o tom de sua voz revelam como Iá seria, viveria, se moveria e falaria se estivesse nessa terra.
Como Moisés, eles estiveram na própria presença do Altíssimo, e todos os que os cercam perceberão que esses realmente estiveram com Iá. Então, antes que o nosso tempo se esgote, vamos ser práticos. Esta é uma possibilidade imperdível de sermos colaboradores do Altíssimo. Mas como podemos fazer isso? Como deixamos o velho sistema para trás e abraçamos o destino de sermos filhos e filhas de Zadok, servindo ao Altíssimo? Bem, como acabamos de dizer, Yahweh escreve sua lei em nossos corações. Isso é um presente. Você leu em Ezequiel 36, onde dizia, abre aspas, dar-vos-ei um coração novo. O que ele diz a seguir? Que um novo coração é gerado por si só? Absolutamente não. O texto diz, eu te darei. Dar-vos-ei um coração novo. E o que devemos fazer é ir a ele e pedirmos por isso. Mas então, o que devemos fazer em seguida é importante. Lembre-se que Iá nunca vai forçar a tua vontade. E como cuidamos e mantemos o presente dado é essencial. Vejo tudo isso com bons olhos e devemos procurar estar cada vez mais perto de Iá como um de seus ministros e colaboradores. O que não devemos fazer é sentarmos aos pés dos filhos de Eli e ouvi-los enquanto esses pregam, não permitindo assim que suas doutrinas corrompidas influenciem o nosso pensamento. É isso mesmo. E é por isso que em Apocalipse 18, João ouve uma voz do céu dizendo, saia dela, povo meu. Ou como já discutimos em programas anteriores, a tradução mais precisa é, saia fora dela. Creio esse ser um ponto bem importante. Eu costumava pensar que minha denominação estava isenta desse chamado e que saia dela era um convite para se juntar ao meu grupo. Mas você não pode ser ministro de Iá se tudo que você faz é migrar dentro do sistema de Eli ou de um filho de Eli para outro. Não é assim que funciona. Se você quer servir a Yahweh, primeiro você deve ser ensinado sobre Yahweh, e você não encontrará isso em nenhum dos sistemas que regem as igrejas ou organizações religiosas. E todos prestem bem atenção, você não está sozinho. Ao longo da história, o povo de Iá sempre foi retirado e colocado à parte, aprendendo diretamente na fonte com ele. Isso é verdade. Aos 40 anos, Moisés achou que estava pronto para libertar Israel, mas levou mais de 40 anos aprendendo lá no deserto, onde ele poderia ter um encontro pessoal com Iá, mesmo antes que ele estivesse pronto para seu chamado. Elias foi outro filho de Zadok. Ele viveu uma vida muito solitária, preparando-se para sua missão em Israel. Iá falou com ele com uma voz suave e mansa. Agora você não será capaz de discernir essa voz suave e mansa, cercado por outras vozes de pessoas que clamam por Iá. Isso acontece somente quando estamos a sós com o nosso Criador e aprendendo diretamente com ele. Bem lembrado. E João Batista foi outro que, na verdade, quando se referiam a ele, o chamaram de homem do deserto. O céu está levantando toda uma geração de sacerdotes, filhos e filhas de Zadok, que andarão em retidão diante dele. Essas pessoas o buscam e têm o desejo sincero de conhecer a sua vontade, e uma vez que isso ocorre, o obedecem sem reservas. Posso perceber de como o sistema mundano de Eli não teria nenhuma possibilidade de ser atraído pelos filhos e filhas de Zadok. Agora, então, surge a pergunta para cada um de nós individualmente. Qual dos ministros ou líderes você escolherá? Você quer ser ministrado pelos filhos do sistema de Eli? Você pode congregar em uma bela igreja, ouvir músicas emocionantes cantadas por lindos e bons corais e até desfrutar de jantares e festas de confraternização. Você pode ministrar e ser ministrado por outras pessoas, concentrando-se nas necessidades individuais. Você pode receber o louvor e a bajulação dos homens, mas você não pode ministrar para Yahweh. Ou você está disposto a ser chamado a sair de Babilônia? Você está disposto a deixar para trás todas as organizações humanas e todas as estruturas organizadas, mesmo que você tenha que fazer isso sozinho e aceitar ser um ministro para Yahweh? Não será um caminho fácil. Com certeza não. Você enfrentará oposição e talvez até perseguição. Você deve estar disposto a sacrificar qualquer coisa que venha afetar o teu relacionamento entre você e seu Criador. Ministrar para Yahweh começa com as mãos limpas e um coração puro, pois apenas as pessoas que vivem de acordo com Yahweh
podem servi-lo. É um caminho de vida completamente diferente, não é verdade? As recompensas são muito diferentes, pois em vez das honras e bajulações dos homens, você será o amado do céu. Você terá acesso direto a qualquer momento ao trono de onipotência do Pai, porque suas orações estão de acordo com a vontade divina e elas serão todas respondidas. Os anjos cooperarão com você enquanto você for um porta-voz do céu, e a paz que excede qualquer entendimento encherá seu coração cercado de uma atmosfera celestial. Outros, entrando em contato com você, respirarão esta atmosfera celestial e, apesar da oposição e perseguição, você será uma bênção onde quer que você vá. Você será a voz, as mãos e o coração de Yahweh, a fim de alcançar outros, porque não há separação entre a tua vontade e a dele. Qual ministério você escolherá para fazer parte? O que você está disposto a sacrificar por Yahweh a fim de obter uma herança eterna? Escolho neste dia. Você será um ministro somente para as pessoas? Ou você servirá a Yahweh? Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Inferno. Além de ser um palavrão excessivamente utilizado, o conceito de um inferno sempre em chamas incomodou multidões de cristãos por quase 2000 anos. A filosofia grega começou a se fundir com o cristianismo no final do segundo século da Era Comum, e com isso veio o conceito de um inferno que queima dia e noite. E vamos ser honestos, as escrituras referem-se sim ao inferno. No entanto, não é o que a maioria das pessoas pensam o que realmente ela descreve. Para descobrir o que a Bíblia diz sobre o inferno, acesse nosso site no www.wordlastchance.com/português. Assista ao nosso vídeo Inferno, uma falsa concepção, ou procure por este vídeo no YouTube. O título é Inferno, uma falsa concepção, no www.wordlastchance.com/português. Olá, sejam bem-vindos de volta. E agora é a hora da nossa caixa de mensagem diária. Eu tenho uma pergunta fantástica que foi enviada para a nossa caixa de mensagem diária. Ah, sim? E qual é? Essa pergunta vem de Henrik, de Reykjavik, na Islândia. Ele diz: alguns amigos e eu assistimos seus vídeos sobre profecias. Vocês têm muitas interpretações que são bastante únicas. Você poderia, por favor, nos dizer como vocês podem estar tão seguros de suas interpretações das profecias? Obrigado. Essa é uma ótima pergunta, Henrik. As profecias são extremamente importantes e, no entanto, muitas pessoas têm várias visões diferentes e muitas vezes contraditórias. Sim, e elas não podem ser todas verdadeiras. Saber como determinar se a interpretação de uma profecia é consistente com as escrituras é realmente importante. Eu diria que é imprescindível. Bem, em primeiro lugar, existem algumas regras básicas para aqueles que buscam as escrituras precisam aceitar. A primeira é que cada palavra deve ter seu devido significado dentro do assunto estudado. Você não pode ignorar ou deixar nada de fora. Certo, toda a escritura tem que ser considerada e, além disso, todo o contexto pode ser entendido por meio de um estudo diligente. Em seguida, entenda que não há nada revelado nas escrituras que possa ou venha a ser escondido do mais simples aprendiz que pede ao Pai com fé. Yah quer que entendamos o que estamos estudando. Ele não está brincando conosco. Exatamente. Com isso entendido, você já está pronto para começar a estudar qualquer passagem das Escrituras a qual você procura entender. Agora, a primeira regra com a qual a WLC apresenta ser uma das mais importantes é que, para entender qualquer coisa das Escrituras, você deve juntar todas as passagens sobre o assunto que você deseja conhecer e deixe que cada palavra fale por si só. Se você conseguir formar sua teoria sem nenhuma contradição,
você provavelmente não estará em erro. Bem, e se certos versos divergirem um dos outros? Por exemplo, você pega alguns cristãos que acreditam em um inferno que arde em chamas eternamente, e temos outros que acreditam no sono da alma, e ambos conseguem citar textos para provar suas posições. É exatamente por isso que você precisa examinar todos os versos e não apenas e simplesmente aqueles que apoiam sua teoria predileta. Você precisa verificar todos os textos bíblicos e, ao fazer isso, ficará claro qual posição é apontada ao utilizar o peso da evidência. Muito bom, entendi. E qual é o próximo? A Bíblia deve ser a base de estudos e tão somente ela. Deixe que ela interprete a si mesma. Você poderia nos dar um exemplo? Claro que posso. Vamos pegar Daniel 7. O capítulo começa com Daniel explicando o que ele viu. Ele diz: Eu estava olhando durante a minha visão da noite e eis 4 animais grandes diferentes uns dos outros. Ele descreve como eles são e depois revela quais as funções que eles desempenham. E Daniel continuou: O que foi isso? Ele não entendeu o que viu, certo? Não, ele realmente não entendeu nada. Então ele pergunta a um ser celestial: O que é isso? O que significa? Por que você não lê para nós os versículos 16 e 17, Chris? Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Neste verso temos uma interpretação. As bestas são reis e mais adiante, neste mesmo capítulo, eles são referidos como reinos. E não apenas qualquer reino, eles são poderes políticos em termos de quão influentes eles são mundialmente. Aqui está as Escrituras se autoexplicando e usando seus próprios símbolos. E aí, quando vamos ao Apocalipse e lemos onde João diz que ele vê uma besta se levantar do mar e um pouco depois outra que se levanta da terra, sabemos que o que ele está descrevendo é a ascensão dos poderes políticos. Isso faz sentido, porque pode-se perceber consistência nos fatos narrados. E qual é o próximo? Os símbolos são muito usados em profecia, e eles sempre têm um significado simbólico. Montanhas são governos, bestas são reinos, águas são pessoas, lâmpadas se referem à palavra de Yah e assim por diante. É importante que não utilizemos o que é literal para dizermos o que é simbólico, e da mesma forma não utilizemos o que é simbólico em passagens que pretendem ser literais. As parábolas são usadas para ilustrar vários assuntos. Elas devem ser explicadas da mesma maneira que os símbolos. Agora, aqui é onde pode ficar um pouco complicado. Às vezes, um símbolo ou figura pode ter 2 ou mais significados diferentes. Oh, não. Como que, por exemplo? Peguemos a palavra dia. Em Eclesiastes 7,14, a palavra dia simplesmente se refere a um período indefinido de tempo. Contudo, em Ezequiel 4,6, você obtém um princípio que é tão importante para tantas profecias, que é um dia equivalente a 1 ano. E, finalmente, em 2 Pedro 3,8, temos um dia igual a 1000 anos. E isso além do significado literal de um período de 24 horas, ou, em alguns casos, de 12 horas. Certo. E então, o que você faz? Devemos olhar essas informações de todos os ângulos. Se você construir a lógica correta, ela se harmonizará com as Escrituras e fará todo sentido. Caso contrário, isso não ocorrerá. E isso me leva ao próximo ponto. Para saber se uma palavra ou uma passagem deve ser interpretada literal ou simbolicamente, primeiro tente interpretá-la literalmente. Se fizer sentido e não afetar drasticamente as leis simples da natureza, então você poderá saber que é para ser interpretada literalmente. Caso contrário, interprete-a simbolicamente. Então, basicamente, procure usar um pouco de bom senso. Certo. Yahweh quer que a Bíblia seja entendida. É por isso que ele a deu para nós. Ele não está deliberadamente escondendo o significado só para que o sigamos cegamente. De fato, este é outro ponto para se ter em mente. Muitas vezes Yahweh repete as profecias usando símbolos e parábolas diferentes. Cada ideia que ele repete traz aspectos e detalhes de uma forma atípica. Para entender uma profecia ou uma visão, é necessário que olhemos cada vez que ela é mencionada especificamente nas Escrituras. Esse é um bom princípio,
porque eu sei que outra coisa que é útil para aprender o verdadeiro significado de uma figura ou símbolo é rastrear por todas as escrituras. Onde quer que seja algo exposto, procure interpretá-los. Se isso faz sentido, ótimo. Se não, continue procurando. Estou feliz que você tenha lembrado deste detalhe. O mesmo vale se quisermos saber se temos o evento histórico necessário para o cumprimento de uma profecia. Se cada palavra da profecia foi literalmente cumprida, então você poderá saber que a sua interpretação está correta, se for possível aplicar esse evento histórico particular ao cumprimento da profecia. Bem, e o que acontece se tudo parecer se encaixar muito? Mas muito bem, mas há alguns pequenos detalhes que ficaram de fora. Você precisa procurar uma interpretação diferente, talvez ainda esteja no futuro. O que a maioria das pessoas não entende é que existe um cumprimento parcial das profecias. Podemos aprender muito com esses cumprimentos parciais, mas lembre-se de Apocalipse 10, onde a João foi dito para que ele comesse o livro. Ah, sim, era doce na boca, mas amargo para o estômago. E o que o anjo disse a ele logo após o ocorrido? Ou melhor, leia para nós Apocalipse 10, verso 11, Cris. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Esse é um princípio. Pode haver cumprimentos totais ou parciais de profecias dadas, mas cada uma tem que ser literalmente cumprida. Yahweh é muito cuidadoso e ele quer ter certeza de que a história e as profecias ocorram dentro do mesmo período. Portanto, se mesmo um único detalhe não for cumprido, você terá que procurar outro evento ou aguardar seu desenrolar futuro. Essas são todas as regras do senso comum, não é mesmo? E isso com certeza faz sentido. Eu quero apenas só dizer mais um princípio de interpretação. Mas, para tanto, é requerido que o aceitemos pela fé. Temos que confiar que a palavra de Yah nunca falha e que devemos colocar nossa completa e total confiança nele. Amém. Se nos achegarmos a ele com o único fim de saber a verdade, anjos serão enviados para serem nossos professores e o próprio Espírito Santo guiará nosso pensamento. O Pai nunca permitirá que qualquer um que confie nele seja enganado. E é por isso que é prudente estudar qualquer nova ideia com uma mente aberta. Yah não permitirá que sejamos enganados contra a nossa própria vontade, só porque estamos buscando novas ideias. É isso aí. Podemos confiar que ele protegerá nossas mentes e as manterá seguras. Bem, parece que já estamos quase sem tempo. Se você tiver dúvidas ou comentários, as envie para nós. Acesse nosso site em www.worldlastchance.com/português e clique no ícone Rádio WLC. Queremos ouvir de você também. Talvez não possamos abordar tudo o que recebemos aqui ao vivo, mas pelo menos tentaremos respondê-las em nosso site. Olá, eu sou a Laura Lee com sua promessa diária da Palavra de Yah. Um pastor que viaja muito em seu trabalho contou a história de uma recente viagem de avião que ele havia feito. Foi um voo um tanto longo, mas que prometia ser como de costume, sem intercorrências. O primeiro aviso que o pastor teve que poderia haver problemas foi quando o sinal de aperte seu cinto de segurança inesperadamente acendeu. Minutos mais tarde, uma voz disse: "Pedimos desculpas por qualquer inconveniente, mas não serviremos bebidas neste momento, pois possivelmente teremos um pouco de turbulência. Por favor, permaneça em seus assentos com cintos de segurança apertados." Olhando para o lado da cabine, ficou claro que outros passageiros também estavam preocupados. O voo continuou tranquilo. No entanto, todos ficaram surpresos quando, tempos depois, a mesma voz anunciou: "Lamentamos não poder servir a refeição neste momento. Ainda estamos aguardando por mais turbulência. Gentileza permanecerem em seus assentos com seus cintos de segurança afivelados e apertados." Logo, a turbulência aumentou. Passageiros se mexiam desconfortavelmente e, finalmente, a tempestade parou. Os trovões podiam ser ouvidos mesmo acima do barulho dos motores do avião. O jato poderia ser levantado a qualquer momento por uma rajada de ventos e, consequentemente, poderia cair a qualquer instante. A turbulência era tão forte que os compartimentos da bagagem se abriram, espalhando todos os pertences no corredor da aeronave. O pastor se perguntava por quanto tempo as asas do avião poderiam suportar tal violência antes de se partirem.
Olhando em volta para os passageiros aterrorizados, a atenção do pastor foi repentinamente surpreendida por uma visão incomum. Em um momento de caos total, pavor e pânico, havia uma menininha. Enquanto todos ao seu redor soluçavam baixinho ou oravam desesperadamente, esta garotinha sentou-se em cima de suas pernas e lia calmamente um livro. Ele mal podia acreditar o que os seus olhos estavam vendo. Quando o voo finalmente chegou ao seu destino e todos correram para desembarcar, o pastor decidiu parar e conversar com a pequena menina. Depois de comentar sobre os terríveis e loucos momentos que haviam passado, ele perguntou do porquê ela não teve medo. Sua resposta foi simples. Ela disse: "Porque o meu pai é o piloto e ele está me levando para casa." Esta criança não estava com medo porque ela confiava em seu pai que estava cuidando dela. Existem muitos tipos de tempestades em nossa vida. Tempestades financeiras, físicas e mentais, e até mesmo as relações interpessoais podem ser tempestuosas. Mas ao longo de tudo isso, temos a promessa de Yah de cuidar de nós. Isaías 26 nos garante: "Tu, Yah, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti." Quando as tempestades da vida baterem em sua alma, confie em Yahuwah para cuidar de você. Descanse nele. Ele sabe tudo sobre as dificuldades que você enfrenta e ele cuidará de você. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Este tema escolhido para hoje foi fascinante. Eu já tinha ouvido falar do sumo sacerdote Zadok antes, mas confesso que eu não sabia que ele havia sido usado como símbolo de um grupo especial de pessoas que tiveram o privilégio de servir Yah diretamente. Isto era novo para mim também, mas que oportunidade fantástica eles tiveram. Em João 17, Yahushua orou: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste." É a presença pessoal de Yah que nos traz alegria. Imagine habitar na presença pessoal e real do Criador para sempre. E, no entanto, esse privilégio está disponível em um sentido muito real para os filhos e filhas de Zadok, mesmo agora. É muito bom ver desta forma. Eu estava pensando sobre esse conceito, esta ideia de servi-lo. Você discutiu anteriormente de como podemos fazer isso. E outra maneira de servirmos a Yah é quando cooperamos com ele para salvar outros. E que grande oportunidade nós temos para fazer isso nos tempos de bonança. Ou será que deixaremos para fazer isso no final dos tempos? Isso é uma grande verdade. Yahweh não é nada se ele não for justo. De fato, Jeremias fala sobre Yahweh dizendo que ele se deleita em seu amor e sua justiça, e ele se alegra em agir assim. Ok, então nesta luta épica contra o pecado e Satanás, Yah tem sido muito cuidadoso para fazer tudo dentro de uma perfeita justiça. Não era seu desejo que nosso mundo fosse invadido por demônios, os expulsando de nosso planeta e, consequentemente, ele teve que assumir os riscos, os quais envolviam fazer com que ele cumprisse sua parte no acordo, o qual o obrigava a se retirar desta terra juntamente com seus santos anjos. Você está dizendo que foi para nossa proteção, certo? Sim, porque enquanto Yahweh nunca usará força em nenhuma circunstância, mas os poderes do mal que só querem a nossa destruição a usam sempre que podem. Ao se retirar de nosso planeta, Yahweh limitou tanto os poderes do mal quanto os poderes do bem, deixando a cargo da humanidade escolher por qual caminhos eles desejam seguir. É claro que à medida que nos aproximamos do final, o véu se separa, o visível do invisível começa a descortinar. Chegará o dia em que Satanás aparecerá representando Yahushua, cercado por suas legiões de anjos maus, fingindo serem anjos de luz. Mas, por enquanto, ambos os lados empregam principalmente humanos para serem seus representantes. Como tais, nós, você e eu, e todos que estão nos ouvindo, somos as mãos de Yahweh para fazer o bem. Somos a voz dele para confortar e encorajar e para instruir na verdade e na retidão. E esse é um glorioso privilégio, que é o alto clamor aos filhos e filhas de Zadok. Eu vejo todas essas possibilidades realmente como um chamado, porque a verdade está avançando. Mas como o mundo saberá sobre os planos e os sonhos de Yah?
E como sua família, seu vizinho ou mesmo seu chefe serão informados dos sonhos que o Pai tem para eles e para nós? Ele vai usar a voz daqueles que estão totalmente comprometidos em servi-lo. Ao servir desinteressadamente aos outros, você automaticamente estará servindo ao Pai. Bem, uma coisa que notei na minha vida é que uma vez que você abraça uma nova verdade, ela se torna algo maravilhoso e emocionante e me motiva a contar para os outros. E com isso, esta verdade traz consigo mais responsabilidades. Sim, mas é mais do que apenas um dever. É uma alegria. Você sente o desejo de contar aos outros as verdades que você encontrou. Tome como exemplo a pergunta de hoje na nossa caixa de mensagens diárias. A profecia é um presente de Yah para nós, seres caídos. Isso nos permite saber o que esperar e o que irá acontecer nos dias que se seguem. E é por isso que existem tantos artigos sobre profecias no nosso site. Quando você estudou uma passagem da Bíblia e a comparou cuidadosamente com outras passagens que ela mesma fornece, o Espírito de Yah te levou a descobrir novas verdades. E você sente que deve compartilhar a outros o que você descobriu. Você quer passar aos outros o presente que você recebeu. E você sente o desejo de servir a Yahweh através das pessoas que estão ao seu redor. Isso é verdade. E é assim que esta mensagem do fim dos tempos vai continuar o seu caminho, por meio de milhares de vozes de todo o mundo. Nós, aqui na World Last Chance, estamos fazendo o nosso melhor para levar a mensagem ao mundo, mas precisamos da sua ajuda. Yah precisa da sua ajuda. Sabemos que você tem sua própria esfera de influência, o que te permite conhecer novas pessoas, as quais você pode alcançar e que possivelmente nós não teríamos condições de atingi-las. Deixe-me te dizer, caro ouvinte, eles precisam ser advertidos. Pense quão desastroso seria se alguém fosse enganado por falta de aviso. Bem, como dissemos há pouco, Yahweh é justo e ele lê os corações. Ele não permitirá que alguém que realmente deseja ser salvo seja levado a se desviar. Mas você está correto em seu pensamento, Chris. Temos a responsabilidade de alertar as pessoas sobre o que irá acontecer nos dias que se seguem. Precisamos nos manifestar. Há outros que anseiam por estar mais perto de Yah e saber mais das suas verdades. Eles também serviriam a Yahweh se tivessem a chance de conhecer a verdade que temos, e é nossa responsabilidade compartilhá-la com eles. Realmente temos, e infelizmente estamos quase sem tempo. E sim, há ainda muito para acontecer nos tempos vindouros. As trombetas irão soar, os demônios aparecerão como alienígenas, o Papa será exaltado ao redor do mundo e o diabo aparecerá como Yahushua. E também as 7 últimas pragas serão derramadas. Sim, e o fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas sendo derramadas. Mas o que nos esquecemos é quão rapidamente tudo isso ocorrerá. Nós não estamos falando de gerações ou de muitos anos. As coisas irão acontecer muito rapidamente. Os eventos finais serão rápidos e precisamos preparar nosso coração, que, para a grande maioria, ainda não se encontra pronto. Precisamos estar comprometidos com Yah e fazer sua vontade e reafirmar nossa entrega a Ele. O sinal de identificação dos filhos e filhas de Zadok é santidade e justiça. E você não irá descobrir isso nos sistemas religiosos caídos, os quais são governados pelo ministério de Eli. Este sinal não está lá, pois eles estão mais interessados em manter o status quo. Eles não querem os ditos Elias, os quais advertem contra eventuais susceptíveis calamidades entre o povo de Yah. Eles os rejeitam e os perseguem. Como Acabe perguntou a Elias: és tu o perturbador de Israel? Sim, aquele que era o principal culpado pelos problemas de Israel estava transferindo a culpa para quem tentou salvar a nação. Mas a mesma verdade é real ainda hoje. Os pastores ou ministros retiram seus salários das folhas de pagamento de organizações que reafirmam suas crenças. Eles não querem comprometer suas rendas ou suas influências indo contra o sistema que servem. Este é o sistema de Eli que não é certo. E vocês não vão encontrar a verdade lá, queridos ouvintes. É hora de sair. E não resta muito tempo. Ao olharmos para os eventos que se sucedem em todo o mundo e ao seu redor, fica bastante claro que o tempo é curto. Agora é a hora de se preparar. E ouçam,
Se você não sente que este é o momento e decida continuar se apegando a um pecado acariciado ou a um vício, continue pedindo ajuda a Yahweh para que ele abra sua mente. Peça-lhe para que ele te dê a disposição de se entregar completamente e ele irá te ouvir. Mais do que tudo, ele quer te atrair para perto dele, para que você possa habitar com ele por toda a eternidade. Junte-se a nós amanhã novamente e até lá, e lembre-se, Yahweh te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC, estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahweh, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da Rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas.